Fala galera, meu nome é Hugo6, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar como é que você vai aprender a identificar os melhores rompimentos para abrir as suas negociações. Então existem alguns fundamentos aí que eu vou te explicar nesse vídeo que vai aumentar a qualidade da sua negociação e possibilitar que você comece a surfar as movimentações do preço, né? Pegue movimentações aí de 600, 700, 800 pontos em uma únicazinha negociação, que é exatamente o que eu faço, beleza? Então, você não me conhece aí, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal, deixa o like, se inscreve aí, que vai ajudar a gente bastante. Vamos que bora aqui pro vídeo que a gente vai começar falando aqui dos rompimentos. Primeiramente, deixa eu dar uma alterada aqui na tela. O que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer as nossas negociações, né? Eu sempre venho falando, desde o comecinho lá, que existem fundamentos bem cruciais que fazem com que a gente negocie com qualidade. Aqui a gente está no SDJPY e a gente percebe que não tem um fundamento interessante aqui que eu vou já começar a explicar. Para a gente começar a traçar o nosso plano de negociação, a gente precisa, primeiramente, definir a paridade que a gente vai negociar. Não interessa e não faz sentido se você está negociando várias paridades, né? Por quê? Porque isso vai tirar um pouco da sua concentração e vai te deixar de te especializar em uma única paridade. Por quê? Aí eu vou te dar um exemplo do seguinte: se você está com um problema no joelho, né? Você vai no ortopedista ou você vai no clínico geral? É bem provável que você vá no ortopedista, né? Se você for no clínico geral, ele vai te encaminhar para o ortopedista. Por quê? Porque o ortopedista, ele é o cara que é especializado em tratar, ou mais especializado em tratar aquele sintoma que você está sentindo, aquela dor no joelho, aquela lesão no joelho, enfim. Então, por quê? Porque o ortopedista, ele sabe exatamente o que você vai precisar fazer, o tipo de cirurgia, se é necessário cirurgia, fisioterapia, tempo de recuperação, o que você tem. Então, ele é mais preciso em te dar a análise do que está acontecendo lá, nesse exemplo aqui, no caso, com o teu joelho. Na paridade, é a mesma coisa. Quando você começa a definir uma única paridade para estar negociando, você começa a pegar as particularidades dela, né? Então você começa a se especializar naquela paridade, você começa a entender, pô, essa movimentação aqui, ela está acontecendo porque o preço, ele tem uma oscilação lá no gráfico semanal e eu já venho acompanhando essa oscilação ou esse ciclo lá no gráfico semanal há bastante tempo. Então eu já sei que quando o preço chegar numa região X, ele tende a voltar a buscar uma região Y. Então esse entendimento você só vai conseguir ter se você estiver trabalhando com uma paridade, focado em negociar uma paridade. E agora, para você começar a identificar os melhores rompimentos do preço, né? Eu sempre venho falando que existem os fundamentos, né? O primeiro fundamento é simplesmente você operar a favor da tendência. Então, quando você está operando a favor da tendência, você tem um fundamento principal, que é seguir a tendência predominante daquele tempo gráfico que você escolheu. Isso aumenta a qualidade das suas negociações. Se você estiver olhando uma tendência de baixa do preço, você não pode pensar em vender. Por que você não pode pensar em vender? Porque a probabilidade maior é que o preço ele siga aquela tendência, né? Então, quando você está olhando uma tendência de baixa, o seu primeiro pensamento vai ser vender, cara. Aonde você vai vender, aí já é outra situação que parte o ponto da análise para você começar a traçar os seus pontos de negociação. E aí, se você está olhando uma tendência de alta, o seu primeiro pensamento para esse tipo de tendência do preço vai ser pensar em comprar. Onde você vai comprar, a gente não sabe e vai depender da análise que você vai realizar no gráfico, beleza? E aí, quando você tem somente esses dois pontos muito bem definidos na sua cabeça, no seu plano de negociação, você, cara, tem uma qualidade, você tende a ter uma qualidade de negociação muito melhor. Por que você tende a ter uma qualidade de negociação muito melhor? Vamos pegar aqui o SDJPY para a gente começar a entender essas situações do preço. Aqui não tá tão legal, né? Porque essa semana já não tá tão bacana para o SDJPY, pelo menos por enquanto. Mas vamos dar uma voltinha aqui. Não vamos voltar muito, né? A gente vai voltar aqui mês passado, em agosto mais ou menos. Aí a gente tem essa tendência aqui do SDJPY muito bem definida, né? Então olha só, a partir do momento em que o preço não tinha uma definição aqui, né, ficou um pouco ruim. Nessa situação o preço ficou um pouco ruim. Apesar de que a gente poderia trabalhar com pernadas do preço. Mas a partir desse momento em que ele começa a definir uma tendência a partir daqui, ó, as suas entradas elas começam a ser muito mais interessantes. Então, a partir dessa movimentação, eu ia trabalhar para encontrar os meus pontos de negociação buscando compra. Hugo, aonde que eu iria começar a trabalhar os meus pontos de compra? Você inicialmente poderia trabalhar o início da pernada, que seria essa movimentação aqui, mas se você fosse um pouquinho mais conservador, você já esperaria o preço desenhar uma tendência, que ele começa a desenhar uma tendência a partir dessa região aqui, ó, mais ou menos a partir dessa região,
E aí, quando você começa a entender que o preço ele tem uma definição de movimentação, ou início de definição de movimentação, né, você começa a pegar os seus pontos de entradas. Né? Se você quiser ser um pouquinho mais conservador, você poderia trabalhar com essa situação aqui também. Ó. E aí a gente já começa a ver um desenho de movimentação um pouco mais claro. É claro que você também tem que ter esse olhar mais clínico para poder começar a perceber que o preço está desenhando uma tendência, porque senão você vai esperar muito tempo e aí você pode acabar perdendo algumas boas movimentações do preço, é claro. Beleza? Então, quando você começou a entender que o preço está definindo tendência, agora você vai encontrar os rompimentos do preço. Né? E os melhores rompimentos estão exatamente nessas oscilações aqui do mercado, ó. Primeira oscilação, segunda oscilação do preço. Então, em uma negociação dessa aqui, onde eu vou abrir uma entrada no rompimento, e aí, se você não sabe identificar um rompimento, eu vou te mostrar o que é um rompimento. O rompimento é quando o preço ele deixa de oscilar em uma região de suporte e uma região de resistência. Aqui a gente tem uma região de resistência e aqui a gente tem uma região de suporte. O preço ele está oscilando aqui dentro, ó. Então, quando tem um fechamento do preço acima dessa região, acima da resistência, a gente está identificando que tem um rompimento de resistência aqui do preço. Então é nessa situação que eu vou buscar uma operação de compra. Né? Buscando uma operação de compra nessa situação, olha como o desenho da tendência, que está muito mais bem definido, eu tenho uma qualidade de negociação muito maior. Né? Porque a partir do rompimento, o mercado ele nem volta para buscar o último fundo, né? Que o stop ele nem ficaria posicionado aqui, ele ficaria posicionado um pouco mais abaixo por causa do nível de retração de Fibonacci. Mas o mercado nem volta para buscar o fundo. Então, quando você tem essa oscilação muito bem definida e tem o rompimento dessa oscilação, a qualidade da negociação ela tende a ser absurda. E aí você poderia pegar uma ordem, né, mais ou menos aqui. Né? Se você entra nessa situação, ó, a ferramenta de Fibonacci iria estar projetada aqui embaixo. E aí eu já ensinei como é que você traça o take profit da sua negociação, né? Você vai medir aqui o nível 423.6 até o nível 0 e vai projetar esses níveis de Fibonacci aqui a partir da entradazinha, a partir do rompimento do canal. O mercado rompeu o canal, então o seu take profit ele ficaria mais ou menos nessa região, ó. E aí você pode fazer um take ou stop aqui, né? É claro que tem que deixar um pouco de espaço a gente fala para o santo, né? Deixa um pouco de espaço para o santo. E aí, daqui para cá, você pegaria uma negociação de 2.868 pontos. Olha a qualidade de ordem que tem nisso, né? É só ter um pouquinho de paciência, é só realmente você começar a perceber que as negociações a favor da tendência, seja tendência de alta ou tendência de baixa, elas são as melhores negociações para você buscar. E aí, quando você identificou a tendência, identificou a oscilação do preço, aguarda o rompimento daquela oscilação a favor da tendência. É claro que você não deve buscar uma operação de rompimento contra a tendência, porque a probabilidade de você tomar o stop está muito maior. Existem situações ideais de você identificar reversões de tendência com muito mais qualidade ou muito mais chance dessa negociação dar certo, beleza? Mas o principal fundamento aqui é sempre você operar a favor da tendência, desde que você tenha muito bem definido a tendência do mercado. E aí a gente até percebe que ele continuou subindo depois disso, né? E a gente até percebe também essa regiãozinha, que é a região que a gente identificou como take profit, sendo muito bem respeitada como uma região de suporte. E aí, nessa situação, eu também poderia trabalhar aqui uma linha, encontrar um canal aqui nessa situação, fazer a projeção de Fibonacci de retração para encontrar o meu stop loss, e o mercado nem volta para buscar. Aqui é uma entrada muito mais segura, porque você tem essa região de suporte sendo apresentado, né? E o mercado percebe que o mercado está respeitando muito bem. Então, numa negociação dessa, você iria posicionar o stop aqui embaixo, iria entrar no rompimento dessa oscilação, resistência, suporte, oscilação muito mais clara quando o preço rompeu aqui, ó. Olha lá. Olha o primeiro fechamento do preço aqui, né? O fechamentozinho de alta acima dessa região. Tem rompimento, caracterização de rompimento. Você já pode executar a sua negociação, o stopzinho lá embaixo, e o mercado... Aqui ficou muito mais lindo, né? Aqui ficou muito mais lindo que o mercado nem voltou para buscar e ele simplesmente deu uma oportunidade de estar surfando mais ou menos 5.729 pontos. Percebe a qualidade disso, né? Percebe como você
tem mais tranquilidade nas suas negociações, como a paridade, ela te dá a oportunidade de você operar com tranquilidade desde que você espere uma definição de movimentação, definição de tendência do preço, né? Se esse exemplo serve tanto para tendência de alta quanto para tendência de baixa, dessa forma você consegue ter uma qualidade das suas negociações, você consegue aumentar o seu grau gráfico, né? O seu grau clínico, olhando aqui o gráfico do preço, você consegue ter mais calma de esperar, pô, o preço não está numa movimentação legal, então eu vou esperar aqui uma oscilaçãozinha do preço, uma definição de tendência, definiu tendência, começou a definir tendência, oscilou, vou entrar no rompimento aqui dessa oscilação a favor da tendência, e aí a qualidade da sua negociação ela tende a ser muito melhor, beleza? Então esse foi o nosso vídeo aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, se te ajudou, espero que você deixe aquele likezinho para ajudar a gente, e tamo junto, galerinha, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!